Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje com duas convidadas. Uma de trabalho aqui do meu lado, a doutora Micaela Midon, que é a nossa diretora da ABS, RJ, e a nossa convidada mais ilustre, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, a doutora Michele Beatrice. Hoje nós estamos aqui rodeados. Vai ser até fácil para mim trabalhar, porque eu vou deixar a Micaela. Hoje são duas micas, gente. Não é brincadeira, não. Duas micas aqui. Então eu vou deixar elas falarem que eu que não vou pagar o mico. Fica por da Micaela aqui. Vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos para a parte séria do processo, né? É uma honra ter você aqui hoje, representando o CAU. Nós somos co-irmãos, né? Pelo que a gente tem de alguma notícia, algum conhecimento, o CAU é de 2010, por aí mais ou menos, né? Isso, exatamente. Essa fase. Desde aquela época eu já militava um pouquinho, eu andei pelo CREA naquele período, fazendo um determinado trabalho, e eu lembro que tinha uma discussão danada por causa do nascimento do CAU, né? Sim. Mas eu acho que é muito bom que os conselhos aconteçam, cada classe tenha mais representatividade, e que haja um trabalho mais efetivo, né, junto aos profissionais. Eu acho muito legal. E é importante ter você aqui hoje, porque nós temos na área de saneamento, né, Micaela? A gente tem na área de saneamento muitos arquitetos trabalhando junto. E é importante que também a gente não fique só preso à engenharia, né? A gente já conversou, vamos trazer também o pessoal da área de administração, o pessoal da área de química, vamos trazer outros profissionais e outros representantes de conselho, de entidades que possam estar aqui com a gente, para que possa abrir esse leque. Sim. E a gente ter uma relação melhor, quando eu digo melhor, é mais profunda, mais próxima com os profissionais do setor. Doutora Micaela, diga. Bom dia. Bom dia. Deixo você à vontade para fazer a apresentação da doutora Michele. Eu vou chamar as duas de Mica agora, que aí não tem erro. Não tem erro. Mica da ABS, Mica do CAU. Mica arquiteta e Mica engenheira. Exatamente. Mas só complementando a sua fala, presidente, o saneamento ele é interdisciplinar, né? Então você tem ali a transversalidade entre as profissões. Uma coisa que acontece muito quando a gente fala sobre obras de saneamento, acaba que fica um pouco de lado exatamente pela coisa estética, né? A pessoa não vê. Mas quando a gente junta isso, por exemplo, com uma solução urbanística, a gente consegue dar valor para a sociedade quando a gente faz a obra de saneamento. Eu acho que isso a gente pode falar bastante aqui, né? Trazer essa discussão do olhar dos arquitetos, dos urbanistas para o saneamento. Acho que tem muito o que falar aqui no nosso podcast. Então, a Mica pode falar muito. A Mica tem muitos anos de experiência na área de arquitetura. Tem a Mica Arquitetura, né? A engenharia, olha, a empresa de arquitetura. Então, é um dos grandes nomes da arquitetura aqui do estado. Nossa. É verdade. Obrigada, Mica. E agora, né, na última eleição do Conselho de Arquitetura, foi eleita como vice-presidente do Conselho. Como é que está sendo esse desafio lá dentro do CAU? Bom, primeiro, bom dia a todos. Não sei que horas vai passar esse vídeo, mas estou muito honrada pelo convite. É sempre muito bom, né? A gente está em contato com não somente com o nosso núcleo, eu digo nossa bolha dos arquitetos, mas a gente expandir e ter conversas como essas, abrindo os horizontes, porque todos nós trabalhamos em conjunto, né? Então, são áreas que são multidisciplinares em vários aspectos e que elas conversam e precisam conversar o tempo todo. Sim. Então, é uma grande honra e meu respeito aqui a toda a área da engenharia, infraestrutura e da arquitetura. Quero te agradecer muito, presidente, pelo convite de estar aqui. A Micaela, uma grande parceira já, né, em todos os eventos. Então, contem comigo para a gente realmente ter sempre diálogos, né? E essa troca de experiências, de convívio entre nós, arquitetos e engenheiros. E aí eu queria puxar o assunto um pouquinho antes de te responder, claro, Mica, sobre o CREA e o CAU, né? O meu registro foi lá na época do CREA, então eu convivi
desenvolvi, né? Eu fiz a formação em técnico de edificações no Cefet, então meu registro veio dali e depois eu fiz a faculdade de arquitetura. E no meio do meu caminho eu comecei a fazer até uma pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental. Porque eu passei muito, na verdade a minha escola mesmo da profissional foram 20 anos de experiência na área de infraestrutura. Então, eu trabalhei com vários modais, aeroportos, portos, né? Trabalhei com muita parte de infraestrutura de grande porte. Então, me trouxe um olhar para a engenharia, né? Na verdade, diferente de que muitos arquitetos passam, porque a gente não tem essas especialidades dentro da faculdade de arquitetura. E essa oportunidade que eu tive me trouxe um olhar mais criterioso ainda para o pensar a arquitetura e planejar a arquitetura, como você mesma disse, né, Micaela? Pensar o urbano, mas entendendo as especificidades da engenharia que está por trás disso, né? Então, eu acho que é muito importante e a gente falar mais disso, porque na faculdade o arquiteto, ele muitas vezes não vai ter abertura para falar ou para entender, ter o discernimento de entender o que é uma engenharia, o que é uma infraestrutura, o que é o saneamento. Então, é muito importante essa troca que vocês fazem. Isso aqui é muito legal, precisa se expandir, inclusive dentro das faculdades, porque abre o horizonte do leque, né? Das nossas profissões e das nossas atribuições. E mais importante, a gente entender e respeitar o papel de cada um. Porque, obviamente, é cada um no seu papel, mas a gente precisa conversar o tempo todo. Não se planeja uma cidade, não se fala em cidades sustentáveis, sem falar de arquitetura, de engenharia, enfim, outras disciplinas, como o presidente falou aqui, trazer outros conselhos, né? A arquitetura quer dizer, e engenharia, ela bem estudada e bem desenvolvida, a gente leva saúde para o ser humano. Então, a gente precisa conversar com outros órgãos também, né? Sim, que é o que é o saneamento, né? A saúde preventiva, a gente evita que as pessoas fiquem doentes ao levar essa infraestrutura tão necessária para a sociedade. E a gente tem ferramentas dentro da engenharia e também dentro do urbanismo para fazer com que agregue valor para as pessoas ao você colocar ali a parte de drenagem, dar valor ao rio que passa por ali, que aqui no Brasil o rio virou um depósito. Ao invés de virou lixão, né? Vários locais você não tem gestão o valor que a gente dá. Então, hoje, as pessoas constroem a sua casa e deixam a casa virada para a rua e as costas no rio para só jogar as coisas no rio. Antigamente, né, quando a gente pensa, por exemplo, os indígenas, ou de onde vem a civilização, as casas eram de frente para o rio, porque o rio era tudo, né? Era de onde vinha. Né? Era onde vinha a comida, se alimentava. Toda a sociedade era construída ao redor do rio. Começava assim. Foi assim que começou, porque o rio tinha um valor muito grande. Aqui hoje a gente coloca o rio subterrâneo, a gente constrói por cima, e a gente perde o valor daquilo ali. A gente vai ignorando, né, a natureza, onde é a essência de tudo, né? De repente começa a despoluir, ou tentar despoluir. Ou tentar despoluir. Exatamente, né? É uma loucura isso. Mas, doutoras, vamos lá. O papo está começando bem. Vamos falar mais um pouquinho dos nossos profissionais? Vamos. Claro. Vamos pensar. Quer dizer, o CREA tem todo... A Micaela também faz parte do CREA. Sim. Então, quando eu digo faz parte da direção do CREA, da direção, exato. Trabalha na diretamente gestão. com o Miguel lá. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar muito na valorização, né? Com certeza. Quer dizer, os conselhos, principalmente. Como é que vocês estão trabalhando essa coisa de valorização do profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sempre? Eu entendo hoje, presidente, que, não sei, na verdade eu acho que a engenharia e a arquitetura, mas mais a arquitetura, né? A gente é visto hoje pela sociedade como uma profissão que normalmente não precisa ser contratado o arquiteto, né? Quantas pessoas hoje, né, só fazem obras faz tudo, viu uma ideia na internet, copia e acha que não precisa do arquiteto, né? Estou falando de uma área só que seria a arquitetura de interiores. Então, nós chegamos nessa gestão num cenário muito ruim de valorização da arquitetura. Eu estou falando mais especificamente da arquitetura, mas acredito que também a engenharia passe muito por isso. Sofre muito. Né? E aí, nossas primeiras ações dessa gestão foi justamente buscar a atividade fim
do conselho. Colocar o conselho para atuar de fato naquilo que ele foi, como ele nasceu, na finalidade para a qual ele nasceu, né? Que é a fiscalização para levar segurança para a sociedade, fiscalização para o exercício legal da profissão por profissionais habilitados. E, consequentemente, a gente trabalhando firme e com bastante eficiência nessa atuação, a gente naturalmente começa a mudar um pouco o cenário da valorização do próprio profissional. Então, uma estratégia que nós fizemos na nossa gestão, esse plano dessa comunicação, foi justamente tentar se aproximar dos profissionais para colocar para o profissional o entendimento do que é o conselho. Muita gente ainda, muitos profissionais, infelizmente, não sabem qual é o papel do conselho. O conselho é uma autarquia federal que chancela, que prova que a nossa profissão, os arquitetos e engenheiros, são tão importantes para a sociedade que não é qualquer um que pode atuar. Você precisa de um conselho, você precisa de um registro para garantir que aquilo está sendo executado dentro das normas, dentro da legalidade, com a segurança necessária que a sociedade precisa. Então, esse entendimento que para nós é tão básico, para a maioria não existe. Então, a nossa estratégia foi, primeiro, de valorização, colocar o conselho no patamar que ele tem que estar. Hoje, o conselho de engenharia, eu já vejo que ele está bem à frente do conselho de arquitetura, mesmo porque, né, já mais antigo, né? O conselho de engenharia está completando 91 anos 91 anos. Nós somos novos, 10 anos, 12 anos. Então, e a sociedade, quando você fala CREA, todo mundo sabe que é da engenharia. Quando você fala CAL, muitas vezes as pessoas não sabem ainda o que é CAL. Então, o nosso papel foi trazer o conselho, de fato, para o patamar que ele tem que estar, para a visibilidade na sociedade. Como? Nos aproximando dos profissionais, nos aproximando da sociedade. Então, a gente tem feito vários eventos dentro de casa e fora de casa para que as pessoas enxerguem o conselho e enxerguem que nós somos uma autarquia para ajudar tanto a sociedade quanto o profissional. Né? Não somos um órgão arrecadador, né, de RRT ou de anuidade. Então, nós somos um órgão fiscalizador e de promoção da valorização do arquiteto. E, consequentemente, a gente tem trabalhado bastante em várias ações de valorização, de promoção da arquitetura e do profissional, né? Eu acho que esse é o nosso grande papel, mas também o nosso grande desafio, principalmente no cenário que nós vivemos hoje, de tanta e de tamanha desvalorização da profissão da arquitetura e do urbanismo. É verdade. Eu acho que não só da arquitetura. Eu estou falando aqui basicamente de arquitetura e dos arquitetos e dos engenheiros. Sim. Não só de arquitetura e também de engenharia, né? Vocês têm menos, dentro da carreira, tem menos especialidades do que na área de engenharia. Né? Engenharia eu acho que tem muito mais especialidade, vamos assim dizer, do que o curso de arquitetura. Presidente, eu tenho minhas dúvidas. Isso é um bom bate-papo, porque realmente a gente tem um leque tão absurdo que nem mesmo os arquitetos entendem isso. Pois era, né? Isso que eu queria dizer, exatamente isso. Independente de ter mais ou ter menos. Né? Temos muitos. Você conseguiu sair na frente naquilo que eu estava pensando. De que essa gama de especialidade traz uma condição de desconhecimento maior da população e de mais confusão. Mais ainda, né? Exato. Então é difícil, é preciso trabalhar isso muito bem trabalhado. Sim. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, é procurar conscientizar e ir fazendo aos poucos. Você pode tirar o exemplo da engenharia, como a Micaela falou aqui, 90 anos. Exato. E como você disse, 12 anos. 12 aninhos, né? Então, a gente está bem bastante novinho ajustes aí que precisam ser feitos, né? Mas com certeza vocês vão levar bem lá. Agora os conselhos estão próximos, então a gente está dialogando também muito mais. Isso ajuda bastante, entendeu? Exatamente. Porque a gente tem vários sombreamentos, inclusive, de atribuições, mas agora não há mais aquela rixa. Há realmente um diálogo, né? Então vamos sentar e vamos discutir. E uma coisa que você falou, além das nossas atribuições que sempre existiram, a gente tem que falar das novas
atribuições que estão surgindo com as novas tecnologias, não é mesmo? Então, quantas coisas novas que nós precisamos nos capacitar agora, tanto a arquitetura quanto a engenharia, e, na verdade, todas as profissões, né? A gente abre um leque de novas oportunidades e de nichos de mercado, e que muitas vezes ainda amedronta o profissional, né? Muita gente ainda está com medo. Como que vai ser? A gente está numa grande avalanche de mudança do cenário mundial das profissões. Sim, a IA vai montar tudo, a gente vai perder nosso emprego. Você coloca no aplicativo, ele monta tudo para você. Dá um enter, vem. Não é bem assim, né? Então, mas ao mesmo tempo que acaba com algumas atribuições que eram mais manuais, né? Ela agiliza processos e a própria gestão e cria novos nichos, né? Sim. E aí eu queria só puxar um gancho das atribuições do arquiteto, apesar de termos mais de 100 atribuições já previstas na hora lá do CICAL da emissão de RRT. Mas eu entendo que a gente ainda tenha mais. O profissional, grande parte dele que sai hoje formando de uma faculdade e grande parte da sociedade ainda enxerga o arquiteto somente como arquitetura de interiores, né? E não são tantas... Eu falo por mim. Eu trabalhei muito com portos, aeroportos. Na última plenária, inclusive, que a gente teve dentro do CAL, tinham conselheiros que desconheciam essa atribuição do arquiteto, né? Então, a gente precisa falar mais disso dentro das faculdades. Vocês também, como engenheiros. Sim. A gente falar, porque às vezes se restringe aquelas matérias, né? Exato. E aí o profissional enxerga o campo, né? Que tem como aqui fora. Quando você fala, por exemplo, eu sou engenheira civil. Então, ninguém vai imaginar que eu trabalho com saneamento. Não, o engenheiro civil vai fazer o quê? Obra, construção civil. Construir viaduto. É isso. Construir o prédio. Sendo que a engenharia civil, por si só, é muito ampla. Você pode trabalhar com a parte de transporte, mobilidade urbana, saneamento. É uma área gigantesca. Absurdo. Assim como, né, provavelmente, isso que você está falando da arquitetura também. Sim. Só que a sociedade ainda desconhece isso. Tem aquela visão da profissão sendo aquele tijolinho que só faz isso. Fica só naquela caixinha, né? Exato. Mas isso não é só a sociedade. O que me deixa mais, assim... É o próprio profissional. Mais frustrante, porque o próprio profissional muitas vezes sai da faculdade sem um entendimento correto do que ele pode fazer, né? Exatamente. E buscar, ou não, porque às vezes não tem o conhecimento, mas ele sabe que aquilo ali é uma atribuição que pode ser dele e ele vai buscar o conhecimento para se especializar, né? Óbvio, ninguém aqui vai ser especialista, né? A faculdade te dá o básico para você buscar depois, ganhar experiência e estudando, se aprimorando, né? Você falou em novas tecnologias, né? Isso. Você vê como isso se transforma. Sim. Né? Não só na engenharia, mas com vocês na arquitetura também. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que se existe algum processo de adaptação a nível nacional, a nível regional? Como é que está isso? Sim. Hoje a gente está falando muito, aí serve para o âmbito da engenharia e da arquitetura, sobre o BIM, que já virou, né, obrigatoriedade, é norma, é lei. Mas hoje a gente já está caminhando, o BIM, se a gente for parar para pensar, o BIM já vai ficando para trás e a gente já está falando de IA, né? Então, existem muitos processos em andamento, ainda grandes pontos de interrogação, mas que a gente tem que puxar, galera. Então, a gente realmente tem que abandonar. Agora, lembra quando a gente abandonou a prancheta para ir para o AutoCAD? Tem que ser disruptivo. Sim, então, tem que virar uma chave. Tem que virar a chave. Eu digo que é sempre uma avalanche, uma tsunami chegando e você tem que surfar a onda, porque senão ela vai passar e você vai ficar para trás. Então, eu encaro, e a gente está encarando de forma disruptiva dentro do conselho mesmo, criando não somente ações para mostrar as tecnologias, fazendo termos de parceria, protocolos de intenção com o BIM Fórum Brasil e com outras entidades, para trazer tecnologia e inovação. Nós criamos um projeto especial que a gente fala, projeto estratégico dentro do CAL, já aprovado em plenária, que é de inovação e tecnologia. Isso é a nível nacional ou regional?
Regional. Mas ele é aprovado também a nível nacional. Então, esse é a nossa grande estratégia. A gente chamou de... Temos duas grandes estratégias nesse campo da tecnologia. A estratégia BIM, onde a gente está trazendo várias ações de disseminação para o público do arquiteto e urbanista, e junto também, por exemplo, ao Ministério Público e outros órgãos e prefeituras, para levar o conhecimento dessas novas tecnologias e como ela tem que ser abordada internamente dentro de cada campo. Isso tudo também muito alinhado com as outras especificidades. Por exemplo, a gente está falando de novas tecnologias junto com o Ministério Público no âmbito da acessibilidade. Da mobilidade. Então, essa é uma das grandes ações dentro desse plano estratégico da estratégia BIM. Mas a gente tem um outro plano que é de inovação e tecnologia, onde nós preparamos um plano de trabalho para ao longo dos 3 anos, justamente para entender quais são as novas tecnologias, o que a gente pode implementar. E eu não estou falando só fora do conselho, porque a gente precisa falar para fora, para o nosso público profissional técnico, mas a gente também tem que capacitar internamente o conselho, porque a gente vai passar, não é isso? A gestão, ela passa. E aí o conselho a gente tem que tratar dentro, né? Essa equipe, que são servidores concursados, eles ficam. E eles precisam seguir com essa nova mentalidade. Então, essa nova mentalidade está sendo trabalhada também internamente. Nós estamos fazendo vários ciclos de integração com os profissionais e trazendo também, por exemplo, uma das palestras que a gente faz para fora é o BIM, mas com o olhar para o profissional e o olhar para dentro de casa para o servidor. Então, a gente está pensando sempre dentro e fora. Exato. Legal, né? Isso é importante. Sim. E aí, Micaela? O que você diz dessa relação hoje? Você está mais no CREA, está me abandonando. CREA e ABS. Ela está me abandonando na ABS. Consigo participar dos dois. Com doutorado, ABS, evento. Polivalente. Tem o programa da Mulheres também. Tem o programa Mulher no CREA do Rio de Janeiro. Depois a gente pode falar um pouquinho. É um negócio de louco. Essa não para. Na ABS tem o programa dos jovens. Também. Ainda tem o JPS. Tem. Eu fui futucar, pronto. Aí assumi pra mim. Tu só dá corda e ela vai assumindo, né? Mas por quê? Porque somos mulheres. Mulheres dá conta, né? Sim, e mesmo multifuncionais. Um tema interessante a gente tocar aqui. É importante também, né? Estamos no mês da mulher. Sim. Apesar disso tudo, dessa grande gama de atividades que a gente tem, né, presidente? Nós ainda somos mulheres e encontramos muitas dificuldades. Ainda bem, né? Mas a arquitetura ainda está um pouco melhor do que na engenharia, né? Isso tudo a gente ainda consegue fazer, mas a gente precisa intensificar esse assunto também em todos os campos. E a gente precisa muito do olhar, né, dos homens que estão à frente na liderança, porque o papel da mulher na liderança de cargos como estes que a gente ocupa é muito importante para o desenvolver das cidades. Porque a gente tem o outro olhar também, né? Então, a gente tem o olhar técnico, mas o olhar mais sensível da mulher. Por exemplo, a gente não pode falar em segurança das mulheres, enfim, do ser humano nas ruas, se a gente não pensar um caminhar, uma mobilidade segura através da arquitetura e da engenharia. Sim. Se eu não projetar um espaço com iluminação, né, com calçadas acessíveis, eu não levo segurança, né, para a sociedade. Eu não levo... Quantas vezes a gente passa numa rua, a gente sente medo por ser mulher, porque ali, né, tá escuro, tá deserto. Enfim, isso tudo é o papel da arquitetura e da engenharia. Não, e é uma discrepância, porque quando a gente fala, por exemplo, às vezes eu saio tarde do CREA e a gente está saindo... Geralmente eu vou com os outros assessores, que são homens, né? E a gente vai... Fico, não, gente, vamos que a rua tá deserta, tá escura ali no centro. Aí eles, não, o máximo que vai acontecer é roubar o celular. Falei, não é essa a nossa preocupação. Exato. É muito diferente. O homem sente o quê? A preocupação de levarem o celular, de roubarem a carteira. Exato. A nossa preocupação não é essa. É diferente. Exato. Então é uma coisa que precisa ser discutido, precisa ser falado. Sim. Na arquitetura, como é que tá a porcentagem de mulheres e homens no CAL? É maior das mulheres. Agora, no Rio de Janeiro, acho que a gente está 60%, algo desse tipo. E no Brasil também a gente está um pouco acima. Então, somos a maioria,
né? Mas ainda assim... Não estão em cargos de liderança. Exato. E ainda assim, hoje, políticas públicas, você vê que a grande importância do papel da mulher nas discussões da política pública, ainda temos poucas mulheres, né? Infelizmente. Pensando. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa de puxar, mas Sim. também com o apoio dos homens aí, principalmente nessas áreas onde, né, o masculino aí prevalece ainda, né? Mas é uma luta de todos, né? Sim. Então, assim, a gente precisa que os homens também entendam que a gente não está querendo tirar o lugar de ninguém, a gente só está querendo... Né? Exatamente, na verdade é uma parceria. Sim. Somos todos iguais, somos todos seres humanos, a gente só precisa falar e apresentar que, assim, hoje, né, claro, a gente já avançou muito ao longo do tempo, mas ainda hoje, em 2025, a gente os encontra homens... barreiras. Exatamente, a gente ainda tem algumas barreiras sociais e que... Só as mulheres saberem, só as mulheres entenderem, não vai mudar. Não basta, Todos precisam estar cientes Os homens disso. precisam ter empatia. Eu digo que tem que ter empatia, né? Tentar se colocar no nosso lugar. Acho que já né? avançou bastante. Muito mais. Né? Avançou hoje, muito. Avançou. Hoje a gente vê as mulheres presentes em todas as áreas de engenharia, em todas Sim. as áreas de cultura. Eu acho que só soma. Só soma, Então, exatamente. Isso é um processo, é lógico, não acontece de uma hora para outra. É ao longo de toda uma... Trabalho de formiguinha, exato. Mas, com certeza, a mulher já tem a presença definida no setor. Sim. Nos dois setores. Sim. E isso, os homens... hoje eu não vejo mais o homem pensar naquele negócio de que a mulher está tirando espaço. Acho que o Ainda espaço tem. Mas ainda tem. Vocês sentem isso? Tem. Sentimos. Ainda sentimos. Mas vocês têm o espaço de vocês. Mas já muitas garantido. vezes esse Agora espaço é a custa de muita, sabe? De muita... Vamos dizer, perseverança. Para pegar mais leve. Mas a gente está falando de presença. Vamos pensar, então, no seguinte. Como é que está a presença do CAL hoje a nível nacional? Como é que está essa participação junto às sociedades locais no Brasil? Sim, essa é uma pergunta muito legal e eu estou muito feliz de ocupar essa nova gestão nesse momento agora, onde todas as outras gestões, inclusive a nacional, o CAL-BR, né, porque tem a instância CAL-BR, igual o CREA e as UFs, com o mesmo pensamento, né? A presidente hoje do CAL-BR é uma mulher com uma visão muito tecnológica e veio com a mesma estratégia também. É engraçado que na primeira reunião de comunicação geral que eu tive e que eu participei representando o Rio de Janeiro, eu levei o nosso plano da comunicação. E lá eles estavam apresentando o plano da comunicação geral e a gente bateu. O meu plano estava, sem eu precisar conversar, era justamente isso. Vamos avançar, mostrar, ir para a rua, né, mostrar realmente o conselho para a sociedade, se aproximar da sociedade, mostrando quem é o conselho, qual é o poder, porque a gente tem um peso como conselho, né? Sim. Então, e institucionalizar mais ainda essa autarquia. Então, bateu, casou essa estratégia. Então, a gente faz a nível de UFs e o CAL-BR também. Em paralelo, a gente está fazendo vários eventos, tanto o CAL Rio de Janeiro quanto os outros CAUs, mas o CAL-BR também, de grande porte. Então, a gente está, ano passado, participamos do Rio Innovation Week, esse ano vamos participar do Rio Construção Summit, do Rio Innovation Week de novo, e tantos Biofor Brasil e tantos outros grandes eventos, para que, de fato, a gente possa posicionar a nossa marca e poder atingir, e é uma coisa que eu falo, de suma importância. A gente precisa sair da nossa bolha. Sim. A gente não pode arquiteto falar com arquiteto somente, engenheiro falar com engenheiro somente. A gente precisa falar com a sociedade, porque a gente trabalha para o ser humano, a gente trabalha para as cidades. Então a gente tem que estourar essa bolha, porque senão a gente fica só se retroalimentando no nosso mundinho. E por isso que as pessoas não nos enxergam, entendeu? Então, essa é uma grande estratégia que tanto o CAL Rio de Janeiro quanto o CAL-BR assumiu de realmente participação e fazer vários eventos. No Rio de Janeiro, ano passado, a gente atuou tanto em grande quanto pequeno. Fizemos ações dentro, por exemplo, de bairros no Rio de Janeiro, de cidades no Rio de Janeiro, nossa atuação é estadual.
fizemos o que a gente tem de CAL perto de você, fomos a várias cidades do Rio de Janeiro, vários bairros, inclusive fomos para o Morro da Providência. Esse ano estamos também com o projeto CAL Favela, para a gente também chegar e atuar mais dentro das comunidades também. Enfim, a gente está avançando, né? Tipo um jogo de war, né? Conquistando territórios. Conquistando os territórios e falando com todos, porque Sim. não é só uma determinada classe, a gente trabalha para a sociedade. Exato. Então, temos que falar na comunidade, temos que falar no interior, temos que falar aqui na região metropolitana, a gente tem que abranger todos, Uma né? coisa que você falou agora, Mica, que me trouxe aqui, a ABS também é estadual, né? É Sim. Rio de Janeiro Estado, e a gente também busca levar a informação para a sociedade como um todo sobre o saneamento, né? Sim. Então, o saneamento é para todos e todos devem conhecer e entender até para que a gente possa avançar. Sim. O Brasil, historicamente, já esteve na vanguarda aqui o Rio de Janeiro, e isso se perdeu ao longo do tempo e, né, o saneamento ficou muito para trás e a gente precisa avançar com isso. E uma coisa que você falou, né, de ir para todos, falar com todos. A ABS, ela tem um programa de jovens profissionais, que é o Legal. JPS. Está com inscrições abertas. Inclusive, vou te fazer aqui a solicitação que você possa também divulgar lá pelo Perfeito. Conselho de Arquitetura. Vamos. Porque a ideia é que todos possam Não participar. precisa ser engenheiro. Exatamente, não né? precisa ser É engenheiro. justamente isso, né? Para atingir a todos, né? Exato, para que todos possam entender sobre Sim. saneamento. É importante essa participação e como vocês já estão, como você mesmo falou, presente em todo o estado, fazendo essa campanha de divulgação no próprio CAL, acho que a gente pode abordar os jovens, né, que Sim. estão ali, né, nesse contato com vocês. Qualquer jovem de 18 a 35 anos pode participar do JPS. Muito legal. E é para entender melhor o que é o saneamento, Sim. entender, né, por que isso é tão importante, o que você, como cidadão, pode fazer para ajudar. E a gente pode fazer muito. Sim. E cada um fazendo a sua parte, a gente tem uma grande mudança. O resultado final é positivo. Então, a gente está buscando isso. A gente vai ter visita técnica, palestra. Tem muita coisa interessante. Então, conto com o CAL para também nos ajudar a divulgar. Vamos. É uma iniciativa da ABS, o JPS. Ele foi criado em 2010, então tem aí o mesmo tempo. mesmo ano de CAL, do CAL. né? Projeto nacional. É um projeto legal. nacional também, como você Sim. falou, a gente tem o JPS nacional vinculado à ABS nacional. Entendi. A ABS é muito parecida com a nossa estrutura de conselho. Tem a ABS nacional e tem as ABS de seções estaduais. Legal. E aí cada JPS também tem a sua seção estadual vinculada à ABS estadual. Então aqui eu estou ajudando a Helena a coordenar o JPS a nível estadual. E aí faço essa interlocução com a diretoria da ABS, que é super importante, para que a gente tenha ações e consiga implementar de fato, né, os Sim. projetos que a gente está pensando. Então, é super necessário isso. E a gente busca também essas instituições parceiras. Então, Sim. o CREA também já é um parceiro. O JPS firmou ali um convênio com o CREA Júnior. Então, o CREA Legal. Júnior está divulgando, está ajudando a gente a trazer os jovens para conhecer sobre saneamento. A gente teve a primeira reunião online só para dar as boas-vindas e o coordenador do CREA Júnior participou da nossa reunião e falou: eu não sou da área de saneamento, mas me inscrevi porque eu quero aprender. Aprender, olha aí. Fiquei muito feliz de ver o planejamento de vocês. A gente teve pessoas que vieram não só da região metropolitana, né, era online, né, participaram de Campos do Goytacazes. Então, está buscando essa também, fugir um pouquinho ali da região metropolitana e Sim, alcançar o estado inteiro. Exato. E acho que o CAL também pode nos ajudar muito com esse projeto. Vamos sim, essa parceria. Inclusive, temos parceria já assinada entre a ABS e o CAL? CAL? Assinada, eu não sei, acho que não. Então Eu já também acho vamos que não. oficializar aqui, por favor, presidente Trabalhar, né? Sidney, vamos trabalhar nisso, porque é de Sim. grande importância a gente atuar de forma conjunta, né? Sim. Porque a gente potencializa as forças e leva mais conhecimento para uma rede maior, né? Lógico, Então a gente tem feito muito isso, os protocolos de intenção, justamente para a gente potencializar as ações de cada órgão. Porque é aquilo, né? Ninguém trabalha sozinho, e aí eu digo nos setores do privado, do público, do terceiro setor e dos conselhos. A gente tem que se dar as mãos, porque o conselho sozinho não faz nada se a gente não conversar, por exemplo, com as prefeituras, né? Sim. E vice-versa. Então,
cada vez mais eu enxergo que a gente só vai conseguir alcançar realmente mais gente, mais rede e levar conhecimento, que é isso que você falou. Não adianta a gente... Nós somos os técnicos, a responsabilidade é nossa aqui para calcular, para dimensionar, para planejar. Sim. Mas se a sociedade não tem o mínimo de conhecimento sobre a necessidade daquilo que a gente está propondo e daquilo que de fato a gente tem como dever, que é a nossa caneta, nosso propósito de vida levar para ele, ele não vai valorizar, né? Sim. E aí ele não vai entender aquilo que a gente está levando. Então, excelente esse projeto de vocês. A gente também tem alguns projetos no CAU que a gente chamou CAU Educa. Temos o CAU agora na praia, que a gente está levando conscientização para os síndicos de condomínio, porque hoje os síndicos são corresponsáveis, né? Então, a gente vai abrindo assim os nichos e levando conhecimento para quem de fato precisa ter o conhecimento. Sim. Né? Muito legal. E já deixa importante. aqui essa parceria aqui entre a gente. Com certeza. Importante isso, né? Você falou da relação dos profissionais. Eu queria levar isso um pouquinho para o lado, pensando aqui o seguinte: engenheiro e arquiteto tem que andar junto. Sim, com certeza. Não tem como. Aquele negócio de dizer que o engenheiro... Não, isso aqui eu resolvo. Não. Se é do arquiteto, deixa o arquiteto trabalhar. Exatamente. Eu tive algumas experiências aí em que, principalmente com o estagiário, né? O estagiário dá solução para tudo. Solução para tudo. Mas é ótimo que você exercita, né, aquilo ali com ele, até porque muitas vezes você, como profissional, como responsável, você até fica mais um pouquinho assim é suspeito dizer, mas um pouco na retaguarda. Você fica mais receoso de fazer algumas ações que o estagiário não tem esse medo, vem cheio de ideia. Não é o receio, não. É para ver o que acontece. Ah, sim. Né? Até onde vai. E também o profissional, muitas vezes, o responsável, tem dúvidas. Sim, né? sim. Ele tem que Exato, ele vai buscar. Então, deixa... Aí fala assim pro estagiário, vai lá, fala com o mestre, pergunta o mestre o que ele faria, não sei. Aí fica um olhando pro outro, vai lá. Então, essas coisas, dessas relações que existem, não especificamente, como eu disse, como eu dei o exemplo, mas entre as carreiras. Sim. Como é que você acha que a gente pode contribuir mais para o que se fala hoje do desenvolvimento das cidades sustentáveis, assim dizer, né? O que você acha que a gente pode trabalhar entre as carreiras, principalmente engenharia e arquitetura, mas tem outras também no processo? O que você acha disso? Eu digo sempre que a base de tudo é a comunicação, é o diálogo, né? E a gente realmente disseminar conhecimento, dialogando, conversando. Então, por isso que eu foco muito na parte dos eventos, né? De cursos, workshops. Temos muitas novas tecnologias. Hoje a gente fala de cidades sustentáveis, cidades inteligentes. O que é isso, né? É a gente se entender como um ser humano inteligente, capaz de usar todos esses recursos a nosso favor dentro das cidades. E muita coisa está surgindo de novo, né? Então, assim, é impossível, humanamente impossível, a gente estar a par de tudo o tempo todo. Então, entender que as especificidades e o quadrado de cada um. Primeira coisa, a importância da gente respeitar o quadrado de cada um. E entender como que não somos sozinhos, né? A gente realmente precisa dialogar e puxar a responsabilidade para quem de fato cabe. Eu dou um pequeno exemplo aqui. Às vezes eu faço projetos de arquitetura de interiores. E ali coisas simples, às vezes é só vamos mudar toda a carga de iluminação do apartamento. Eu posso até fazer ali aquele quadro elétrico e tal, mas eu não sou engenheiro eletricista. Então eu puxo o meu cliente e digo para ele: aqui o meu quadrado é o projeto de arquitetura. O projeto de engenharia elétrica, da elétrica e de iluminação, precisa ser feito por um engenheiro eletricista. Portanto, eu preciso que você contrate esse engenheiro. Eu estou dando um exemplo pequeno, mas isso vale para tudo. Sim. Então, cabe a nós exigir... É como se fosse um grande médico clínico geral. Uhum. Ele vai te atender, ele vai te passar algum remédio sem antes te pedir um exame.
Ele precisa ter certeza daquilo que ele vai te passar, te receitar. Então, mas hoje, para todo mundo... Entender até onde vai o dele também. Não, você tem que buscar agora vai buscar um gastro, vai buscar não sei o quê, cardiologista. Mas isso para a sociedade está muito claro. Sim. Para nós, arquitetos, engenheiros, ainda não está claro. Então, a nós mesmos, às vezes, não vou pedir para o cliente pedir uma perícia disso, ou pedir que contrate um engenheiro eletricista só para fazer mais uma planta aqui, eu mesmo faço. Não. Então, eu acho que é a primeira coisa, o diálogo, o respeito e mudar a mindset, mudar esse mindset de que eu faço tudo, eu não faço tudo. E se a gente está falando no âmbito micro, que é, por exemplo, uma reforma de um apartamento, imagina no campo das cidades. Sim. Então, falar em novas tecnologias, falar em desenvolvimento sustentável, sem pensar no multidisciplinar, é irresponsabilidade do profissional que está ali sem pensar. E quando eu digo multidisciplinar, às vezes a gente foi falar sobre habitação de interesse social dentro da comunidade do Morro da Providência. O CAL foi lá, o CAL técnico, e levamos o antropólogo. A área do antropólogo não é a nossa área de conhecimento. A gente precisa do olhar dele também. Então, isso é muito importante, o diálogo, mas antes de tudo, a gente entender aonde a gente pode pisar e puxar a responsabilidade para quem de fato deve ter. Mas isso tem que partir da gente, técnico. Não é a sociedade que vai nos exigir isso. Consegue entender? Somos nós que precisamos nos exigir isso cada vez mais, né? Então, eu enxergo isso. E cada vez mais a necessidade vai aumentando, porque novas tecnologias, novos materiais, novos processos, a industrialização da construção civil aí está vindo para, mudar tudo. Enfim, tá avançando muito uma rápido. Grande avalanche, um tsunami de transformações, e a gente precisa, antes de tudo, nos respeitarmos e dialogarmos cada vez mais, porque é um grande ponto de interrogação para todos nós, né? É verdade. A gente trabalhou um tempo com comunidades. Trabalhei um bom tempo com comunidade. Numa época, inclusive, quando a gente estava mais ligado ao governo do Estado, a gente tinha um projeto de urbanização que envolvia... basicamente, o projeto começou com saneamento. E aí, logo na primeira reunião, eu já disse que eu não consigo fazer saneamento em área carente sem fazer drenagem e pavimentação. Exato. E aí, uma discussão danada, aí já entraram os campos de drenagem e pavimentação. Bom, para fazer drenagem e pavimentação, eu tenho que ter retificação de ruas, tem que ter trânsito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E com isso, você tem que remanejar e tirar uma porção de casas, barracos e o que tiver lá. Uhum. Isso acabou virando um projeto imenso. Sim. Com as suas vertentes. E os arquitetos participando, remanejando e orientando dentro da comunidade como fazer. Sim. Ajustando, trabalhando. Esse projeto foi um projeto grande que até começou, mas depois parece que parou. Parece não, parou mesmo. Que era dentro da Rocinha. Olha aí. E a gente elegeu o setor da Rocinha. Assim, não vou entrar na Rocinha toda. Tem que ir aos poucos. Vou fazer um pedaço. Um trecho. E a partir daí a gente vai. E aí criamos os setores e começamos a fazer. E ficou um projeto muito legal, porque os arquitetos conseguiram remanejar, não sei o número de residências, mas conseguiram remanejar um monte de residências. E nós partimos para a desapropriação de alguns locais e aproveitamento de outros, até prédios públicos que tinham lá dentro, ali naquela parte mais baixa, para fazer edifícios que pudessem, acho que 5 andares, 6 andares no máximo. Quando tinha 6 andares, eles tinham 2 acessos, um pela rua de cima e outro pela rua de baixo. Ah, legal. Na subida, e com isso você eliminava elevador. Um para 3 andares, muito legal. 3 andares. Coisas desse tipo assim, sim, que os arquitetos bolaram. Sim. Aí entra o olhar do arquiteto, exato. Era um projeto de engenharia. É essa coisa que eu vejo como necessária para o desenvolvimento da cidade. Pensar junto, né? Exatamente. É pensar junto. É trabalhar em cima disso, procurar. E tinha um trabalho social sensacional. Foi a melhor coisa que nós fizemos naquele projeto. Nós entramos naquele setor entrevistando família por família. É isso. Buscando as necessidades, querendo saber. E aquilo gerou uma série de outras coisas. Infelizmente,
governos são governos. Sim, né? É sempre complicado um governo dar continuidade a outro projeto. É um negócio sério. Frustrante, A né? gente chegou a começar a trabalhar, Sim. o projeto teve parte dele executado, mas o outro governo entrou e parou por ali. Então, essas coisas, de vez em quando, elas mexem com a gente. Sim. E dão assim aquela ducha, né? De água fria, Chato, né? Água fria no inverno. Pois é. E dá aquela pancada, mas é preciso que nós, profissionais, tenhamos sempre o olhar para frente. Sim. Buscando a continuidade desses processos. É bem verdade que você tem que fazer, às vezes, convencimentos ao poder público, aos governantes, né? O que é mais difícil. E um projeto de engenharia não começa e termina dentro de um único governo. São geralmente obras muito mais longas. Né? Os projetos maiores sempre são obras mais longas. E quando envolvem muitos atores, então fica mais complicado ainda. Mas esse lado que eu vejo que a arquitetura tem que entrar, e eu acho que ela entra com muito mais facilidade. Sim. Quando eu digo arquitetura, os profissionais de arquitetura com muito mais facilidade do que os engenheiros. Sim. Acho que conseguem fazer com que o trabalho das cidades seja muito mais produtivo. É porque a gente pensa... totalmente uma correto. ideologia assim, muito alta. Não, mas aí é que está. Sonhando. Não, eu acho que está certíssimo. E é justamente o nosso papel como organizador e o grande planejador das cidades, né? O que a gente fala dos planos diretores. Sim. Então, a importância de ter sempre nas discussões políticas dos desenvolvimentos o arquiteto, porque ele pensa o macro. Ele pensa as cidades a nível de um plano diretor, né? Então, essa visão estratégica desse arquiteto ali, no início de tudo, na concepção de tudo, é de extrema importância, porque ele vai enxergar a especificidade e a multidisciplinaridade que está inserida ali dentro daquele grande macro pensado. Então, planejamento é uma palavra muito séria e que precisa ser feito, né, com os agentes corretos. Sim. Então, por isso que a gente precisa falar mais de técnicos dentro da política. Né? Sim. Os políticos técnicos. É de extrema importância, porque o político com a visão técnica, e né, mais ainda o arquiteto, dentro das discussões do planejamento ou de reurbanização, ou de requalificação, ou de reestruturação das cidades, inclusive porque agora vamos ter várias reestruturações para o desenvolver das cidades, né, inteligentes e mais sustentáveis, é de extrema importância que esteja sempre a figura do arquiteto ali, pensando o macro, porque ele vai trazer, né, esse olhar. A gente foi treinado e estudamos para isso, para ter realmente esse olhar macro, né? A gente trabalha tanto na escala micro quanto na macro. E você falou uma coisa muito legal desse projeto que vocês fizeram, que foi o ouvir o ser humano, né? Isso aí é muito importante. A gente não pode chegar num ambiente construído e simplesmente sair invadindo, né? Violência, né? Isso é uma violência, então a gente precisa ouvir o ser humano que a gente está impactando ali. Então, quando eu digo multidisciplinaridade, é isso, é trazer o serviço social, é trazer o antropólogo, é trazer o engenheiro, é trazer o arquiteto. E aí pensar na melhor solução para aquilo ali. Porque às vezes a melhor solução que a gente acha para a gente não é ideal para aquilo ali. E a não cidade, é necessidade. ela é viva, né? Ela é viva. Ela é viva, ela tem as suas características. Sim. E ela está sempre mudando e a gente precisa acompanhar essa evolução da própria cidade. E tem as experiências daquele que está habitando daquele ali, local. Né? Então, esse cuidado é nosso. É Sim. nosso dever, nossa responsabilidade, né? E agora a gente ter esse entendimento, todo mundo ter esse mindset desse entendimento, é que eu acho que é um grande desafio ainda para nós. Então, por isso que a gente precisa dialogar, falar, nos comunicarmos, sabe? Essa troca de ideias, de experiências. E não é no nosso mundinho só. Vamos lá, vamos fazer um encontrão lá no morro, vamos fazer agora um encontrão lá no interior, vamos fazer um encontrão agora aqui, entendeu? A gente precisa fazer. Agora vamos pegar um encontrão num grande evento que a gente vai, né, absorver uma massa maior. Eu acho que é isso. Mas a gente está caminhando, né? Então, com certeza. E vamos cada vez a passos mais largos. De vez em quando aparece alguém que puxa para trás. Puxa o tapete aí, né?
Mas a gente faz força e leva faz pra frente. parte. O que não pode a gente desistir, né? Então, se tudo fosse fácil, né? Exatamente. Estaria como está. Nós estamos aqui num papo que eu acho que rende mais alguns podcasts. Rende, tem vários assuntos, né? A gente tem um leque de assuntos aí. Verdade. O Poçoniar está ficando eclético e necessitando cada vez mais de abrir esses campos. Sim. Né? Mas, infelizmente, a gente tem tempo. E aí a gente fica realmente triste porque o nosso tempo está indo, mas muito contente pelo outro lado, porque a gente teve um papo solto, um papo alegre, pelo menos no meu entendimento. Sim, Um papo sem solto, pauta, né? Inclusive, exatamente. E que permitiu que a gente falasse sobre as carreiras, sobre o CAL, enfim. Eu acho que o resultado foi muito bom para o que a gente pretendia. Eu acho que os nossos profissionais arquitetos que estão dentro da área da engenharia, trabalhando na engenharia sanitária, ambiental, militando com a gente, eles podem ter um espaço, né, para olhar hoje, já aqui nesse tempo que nós ficamos discutindo os assuntos, e pensar um pouquinho mais à frente o que pode fazer para contribuir, para ajudar, para estar próximo ao CAL. Então, eu queria pedir à doutora Micaela que, se tiver mais alguma colocação para fazer, mais algum assunto, fique à vontade, depois que você faça as suas despedidas. Tá bom. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Considere a ABS como parceira no processo. Vamos sim. Tá? Considere que nós somos sempre parceiros, estamos aqui para somar, para andar juntos e para ter o melhor resultado possível naquilo que a gente pensa comumente, mas também naquilo que a gente pensa diferente de convergir. Vamos trabalhar e conversar, como você mesmo falou, para convergir. Ou para apresentar cada um para o outro as soluções que a gente vai lá e vai descobrir que realmente por aqui está saindo melhor, por aqui está assim. Então, é esse entendimento que a gente precisa ter para que os profissionais cada vez mais possam ter, esses profissionais que estão chegando, possam ter espaço para procurar os melhores caminhos. Então, fiquem à vontade. E agora também eu vou dar uma relaxada. Tá ótimo. Bom, eu não tenho nenhum tópico para puxar, só queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer o convite também do nosso presidente Renato, que me convidou para estar aqui com a Mica. Acho que, com certeza, isso aqui é papo para vários episódios, o que é ótimo, porque a gente tem muita coisa para falar, e isso é bom, porque quer dizer que a gente está trabalhando, a gente tem muita coisa para apresentar aqui também. Exato. Então, estamos trabalhando sempre, pessoal. E fazer um convite para os arquitetos que seguem, né, o perfil da ABS, que estão aqui assistindo o nosso podcast, a participarem mais ativamente do conselho de vocês. Podem usar a ABS como essa porta de entrada, pode buscar via ABS esse contato com o Conselho de Arquitetura, que é tão importante, porque não só a gente criticar e não ajudar não traz resultado. É muito fácil a gente falar, nossa, o conselho não faz nada, o conselho não ajuda, mas falta um pouco também de nós como profissionais. Olha, por que vocês não fazem isso daqui? Olha só, eu tenho um projeto aqui, seria super interessante que o CAL ou que o CREA estivesse presente, falando o que vocês estão fazendo, ou, né, trazendo ideias para o próprio conselho. A gente precisa disso também. O conselho, ele é uma autarquia para os profissionais. Então, vocês são pertencentes desse conselho. E ele é de vocês, né? Vocês precisam também entrar em contato para que a gente possa estar melhorando. Como a gente falou, tudo aqui na sociedade, né? No saneamento, no Conselho de Arquitetura e no Conselho de Engenharia, a gente não faz nada sozinho. Então a gente precisa desses parceiros, por isso que é tão importante a gente estar aqui com a ABS, com o CAL, com o CREA, com os outros conselhos, a OAB. Todos são importantes, porque a sociedade ela é de todos, né? Então a gente precisa estar pensando isso. Agradecer vocês, claro, que estão aqui ouvindo. Vou pedir também que a Mica fale as redes sociais, né? Suas próprias redes sociais, para que eles possam também estar seguindo, acompanhando. Então, muito obrigada por estarem assistindo. Fiquei muito feliz de estar aqui novamente. Adoro participar do podcast da ABS. Acho que é importante a gente falar sobre os temas de saneamento e trazer. Então, muito feliz de estar aqui hoje.
Obrigada. E é isso, só complementando a sua fala, é isso. No CAL a gente criou até uma hashtag, Somos Todos CAL. Porque o conselho, ele é constituído dos servidores, que vão estar lá, passando, e por nós, conselheiros. Há um ano atrás, eu não existia para o CAL. Eu era uma profissional aqui fora, uma empreendedora na área da arquitetura e que falava mal do conselho, né? Então é exatamente isso. O CAL é formado por conselheiros, né, com cargo honorífico. Então a gente está ali disponibilizando o nosso tempo para ajudar o nosso conselho a melhorar. Como? Cada um trazendo soluções, cada um trazendo ideias, cada um trazendo a sua expertise, porque o que eu passo aqui fora como uma empreendedora, empresária na área de arquitetura, outro conselheiro que foi, né, funcionário público a vida inteira tem outra expertise, tem outras experiências ou outras necessidades. Sim. Então, como o CAL é para todos os arquitetos em vários âmbitos, né, de trabalho, seja CLT, dono de empresa, funcionário público e de várias atuações, são experiências vividas de formas diferentes, com necessidades diferentes. Eu não vou entender qual é a necessidade, por exemplo, de um servidor público. Eu não sou servidora pública, né? Mas eu entendo muito as dificuldades de um empresário hoje com uma empresa como a Mica Arquitetura, que é a minha. Então, é importantíssimo a participação de todos. Nosso canal está aberto, a gente criou o Café no CAL, mensalmente a gente recebe os arquitetos e a sociedade dentro do CAL para entender. A casa do arquiteto é o conselho. Sim. Abrimos o espaço do arquiteto lá dentro, ou seja, o arquiteto pode trabalhar reservando lá a hora, atender os seus clientes dentro do conselho. Enfim, por favor, nos ajudem a melhorar e construir o CAL, trazendo soluções, ideias, né? A gente está aqui para isso, né? Somos todos CAL. As nossas redes, a gente está atuando muito no Instagram, no LinkedIn, no próprio site. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas a gente está caminhando novamente. Ideias, sugestões, críticas são muito importantes, né? Porque aí a gente vai melhorando. E é isso. E eu queria só, então, finalizar aqui com a frase do nosso grande mestre Oscar Niemeyer, né? A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Eu vivo sonhando, eu sonho alto, né? Eu digo que eu miro na lua, se eu errar, eu acerto as estrelas. E cada vez mais pessoas como nós, com a bandeira, aí eu digo uma outra palavrinha que é minha bandeira, que é a do empreendedorismo. Empreendedorismo, para mim, não é ser uma empresária. Empreendedorismo é algo muito maior, que faz a gente empreender em vida e trazer soluções e ações para o bem coletivo. Então, a gente sonhar grande, mas também empreender para tirar os nossos sonhos do papel, é que vai fazer a diferença nessa grande transformação da humanidade. Então, fazer tudo com muito propósito, com muita paixão, mas também levantando, né? E fazendo ação, se movimentando o tempo todo. Eu me movimento muito através do empreendedorismo na minha área, que é a arquitetura. E contem comigo. Já deixo aqui, em nome do nosso presidente Sidney, a gente já agendar nossa data aí de assinatura do nosso protocolo com a ABS, muito importante. Temos muitos arquitetos trabalhando aí na área da engenharia ambiental e sanitária. E é isso. Estou à disposição aqui para sempre a gente estar junto, dialogando. É muito rico esse diálogo e muito engrandecedor, né, para todos nós, arquitetos e engenheiros. Obrigada mais uma vez. Legal, doutora Michele, doutora Micaela. Doutoras, vocês fizeram que esse papo hoje fosse um papo extremamente proveitoso. Eu só tenho a agradecer a vocês, dizer para o nosso pessoal da ABS, né, os engenheiros sanitaristas e ambientais, o pessoal que trabalha com drenagem, com pavimentação, essa turma toda de resíduos, o pessoal todo aí, tem bastante arquitetos também envolvidos nisso, e os arquitetos precisam estar próximos e fazer com que o conselho fique mais forte. É muito normal a gente escutar, ou melhor, talvez nem tanto agora, mas ainda há pouco tempo atrás, a gente escutar, o conselho só serve para ir lá me multar, fazer isso, fazer aquilo. Não, gente, o conselho faz isso também, tá? Se tiver errado, tem mais que repreender e educar. Mas, muitas vezes, tem que imputar uma penalidade.
Mas é preciso que vocês todos entendam que o Conselho ele é o órgão representativo de classe de todas as carreiras. Exato. Então, cada conselho tem e procura sempre fazer com que as carreiras sejam respeitadas, sejam reconhecidas, e para isso a participação de todos é fundamental. Então, não adianta a gente ficar lá, como você disse, na bolha, né? Com um outro foco, mas é mais ou menos assim também, cada um na sua bolha, e não procurar ir lá discutir no conselho, ou conversar, ou procurar manifestar as suas posições. O que a gente procura fazer aqui na ABS é exatamente esse tipo de entendimento, esse tipo de apresentação com as carreiras, com os profissionais, com as empresas, para que todos tenham participação nisso. Aguardamos sempre, estamos sempre à disposição, esperando vocês que tragam as suas posições para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar, trazendo pessoas como a doutora Michele, vice-presidente do CAL. Por favor, agradeça ao presidente Sidney, Pode deixar. dê a ele nosso abraço, e dizer que nós estamos aqui sempre abertos, como parceiros, sempre abertos. Então, eu estou me despedindo com vocês para o próximo, já convidando os nossos associados e nossos... quem nos vê, né? Todos eles, porque a gente está sabendo que algumas notícias estão chegando que esse Pode Sanear está realmente começando a motivar um pouquinho algumas pessoas de fora do setor até. Muito bom, muito bom, parabéns. A gente tem tido algum retorno muito bom nisso, é muito gostoso você... Porque a gente fala para dentro da ABS, né? Isso é divulgado, vai para o YouTube, e aí na medida que vai para o YouTube, isso cresce. Aí cresce. Aí as pessoas começam a ver e de vez em quando liga um que não tem nada, de vez em quando fala comigo, eu acho isso muito legal. Bacana. Mas então a gente quer fazer um resultado melhor, e para isso a gente precisa da participação de vocês. Com certeza. Obrigado, doutoras. Eu que doutoras agradeço. Micas. Doutora Eu que Michele. agradeço. Doutora Micaela. Muito obrigada. Por favor, agradeça ao presidente Sidney. Pode deixar. E um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Aguardamos Tchau, tchau. vocês para o próximo.